tarde a todos. Como vocês viram, o Ademilson fez a primeira palestra, que era para ele fazer a segunda, e eu, que era para fazer a primeira, vou fazer a segunda. Porque assim, depois dos 18 anos, a gente esquece as coisas em casa, a gente vai falar uma coisa, precisa parar porque não encontra a palavra. Mas eu digo que só não chega nessa idade, nessas condições, aqueles que desencarnam cedo, né? Então, é melhor que a gente esteja assim do que não. Mas boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuando os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou finalizar hoje o capítulo 8, que tem por título Bem-aventurados puros de coração. E este capítulo ele tem vários itens. E me coube falar hoje a questão do escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Kardec nos diz que para compreender o Novo Testamento, é necessário que nós tenhamos uma fé raciocinada. Porque se nós tivermos uma fé cega, nós não vamos conseguir compreender. E para compreender, é preciso saber por que nós cremos. No capítulo 19, no item 7 deste mesmo evangelho, Allan Kardec nos diz que a fé inabalável só é quando pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então isso quer dizer o seguinte, que a fé inabalável é necessária ser analisada, é necessário raciocinar o que realmente aquilo está querendo nos dizer. Por isso vamos procurar compreender o significado de vários textos do Novo Testamento contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, a sua fonte é o Novo Testamento. A palavra escândalo é tudo aquilo que choca a moral. No Novo Testamento, que é a referência utilizada por Kardec, a palavra escândalo significa pedra de tropeço, que significa qualquer coisa que nos leve a pecar ou a cometer equívocos, desrespeitar as leis de Deus ou induzir alguém a fazer a mesma coisa. Então, nós cometemos escândalos quando nós o praticamos e quando induzimos alguém a praticá-lo. Segundo Kardec, escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem consequência, mesmo quando nós praticamos algo contra alguém e ele não é atingido. Por que ele não é atingido? Ele não é atingido porque ele não está na mesma frequência. Porque se ele estivesse na mesma frequência, ele seria atingido. Então, a responsabilidade não é de quem pratica só. A responsabilidade é de quem recebe, porque só recebe porque está em frequências baixas. Por isso,
Nós precisamos tomar consciência de que o mal não é o outro que nos faz, mas sim nós mesmos. Porque se nós estivermos em frequência alta, nós não recebemos o mal. Jesus vibra em alta frequência. Nós vibramos nas intermediárias. E os espíritos inferiores nas mais baixas. Mesmo o escândalo que não é praticado em público, aquele que é camuflado, escondido, é o resultado efetivo da imperfeição moral. Mesmo assim, é uma infração às leis divinas, disparando o mecanismo de causa e efeito. Mesmo o escândalo, quando não é tornado público, ele, de uma certa forma, dispara o mecanismo da lei, porque Deus é onipotente e tudo vê. Nós não fazemos absolutamente nada escondido, nem pensamento, absolutamente nada escondido. Vamos procurar compreender algumas palavras de Jesus que a princípio nos parecem estranhas. Primeiro, que na época que esse texto foi escrito, o povo o compreendia, porque a crença daquela época, a reencarnação, era uma crença comum. E isso só foi mudado com o Concílio de Nicéia por Constantino no ano de 1325. Então, até o ano de 325, o Evangelho era muito mais claro. A partir disso, retirou-se a palavra reencarnação do Evangelho e adicionou a palavra ressurreição, que são coisas completamente distintas. Vamos então ao texto. Quando diz Jesus: se a tua mão ou teu pé te escandaliza, cortai-o e lançai-o fora. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Esse o vosso olho vos é objeto de escândalo, tirai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, que quer dizer na atual reencarnação, tendo um só olho, do que terdes dois e seres lançado no fogo do inferno. Vocês perceberam, esse texto é de Mateus. Vocês perceberam que Mateus fala a respeito do inferno? Não existe pena eterna e nem inferno da forma que muitos acreditam. Existem zonas de sofrimento que, extinguindo a pena, acabam o sofrimento. Quando Jesus fala esse texto, ele está falando claramente a respeito da reencarnação. Se você já cometeu equívocos várias vezes e sua mão foi motivo de crime, não é um castigo vir sem a mão. É, na realidade, um impedimento que Deus está lhe concedendo para que você não cometa mais o mesmo crime. Deus está tirando de você, de nós, aquilo que é instrumento para tornarmos a cometer os mesmos erros. Vocês acreditam mesmo que Deus, sendo a perfeição absoluta,
em todas as suas faces. Criaria um lugar para queimar todos os seus filhos eternamente, que não se comportassem bem. Alguém acredita nisso? Que Deus seria esse? Ai do mundo por causa dos escândalos. O que Jesus quis dizer com isso? Pois é necessário que haja o escândalo. Mas ai do mundo por quem venha o escândalo. Se é necessário que haja o escândalo, por que ai daquele por que vem o escândalo? O escândalo não é necessário? Kardec diz que Jesus disse isso porque os homens, sendo ainda imperfeitos como são, ainda possuem tendências para fazer o mal, e o mal ainda é uma consequência da imperfeição humana. Ai daquele por quem vem o escândalo, porque aquele que provoca o escândalo é instrumento do escândalo, mesmo sem o saber. Só é porque ainda possui imperfeições e não escapará da lei de ação e reação. Mesmo quando nós fazemos alguma coisa que essa coisa desrespeita as leis de Deus, vai contrário à lei de Deus, mas nós ainda não temos conhecimento disso, vai ser levado em conta a nossa ignorância, mas não vai deixar de ser uma contravenção à lei. Entre aquele que tem consciência da infração e aquele que não tem, o peso será diferente, mas não deixa de ser uma infração. Mas como podemos então reparar isso? Pedro nos diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se o amor cobre uma multidão de pecados, isso nos leva a crer que cada bem praticado anula um mal equivalente. O amor cobre todas as transgressões, diz o provérbio bíblico. Não devemos amar o pecado, mas devemos amar o pecador. Quando Jesus diz, é necessário que sucedam os escândalos, Kardec nos diz que Jesus disse isso porque na condição que nos encontramos, ainda precisamos do escândalo, porque através do sofrimento que o escândalo nos provoca quando somos atingidos por eles, podemos resgatar as nossas dívidas. Da mesma forma, quando provocamos sofrimento aos outros, somos instrumentos para que os outros resgatem também as suas dívidas. Mas isso não anula o fato de que nós temos que reparar esse escândalo que cometemos. Quando a humanidade estiver transformada numa comunhão de homens de bem, nenhum mal fará ao outro e todos serão felizes. Este é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. Será o estado da terra
quando houver progredido. O que Jesus quis dizer quando ele fala: se a tua mão, o teu pé, ou o teu olho lhe é motivo de escândalo, cortai-o e joga fora de ti? Melhor será que vós, que entreis na vida, tendo um só pé, ou uma só mão, ou um só olho, do que terdes dois e serdes lançado no fogo do inferno. À luz da lei de reencarnação, isto é claro. E era claro naquela época, antes da retirada da palavra reencarnação do Novo Testamento. Quando Jesus fala melhor que entreis na vida, Jesus está fazendo referência à reencarnação. A lei de ação e de reação, causa e efeito. Jesus está nos dizendo que é melhor reencarnar sem mão, pé, olho, do que esses órgãos sejam instrumentos de pecado. Só através da lei de reencarnação vamos compreender a justiça divina. Vamos compreender a diversidade dos habitantes do nosso planeta. Uns com os corpos perfeitos, outros deficientes, uns veem, outros não, uns ouvem, outros não, uns com a capacidade de manifestar a sua inteligência plenamente, outros com deficiência mental, uns na opulência, outros na miséria. Aí podemos pensar, então, estou condenado a vir na próxima encarnação dessa ou daquela forma? Cada um de nós, se fizermos um exame de consciência, vamos mais ou menos deduzir de que forma viremos. Isso vai depender de cada um. Nós utilizamos o livre-arbítrio para escolher e fazer tudo o que fizemos até hoje. E temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas a partir de agora. Como disse Chico Xavier, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o futuro. Quando atendemos espíritos que cometeram crimes e eles dizem que não tem mais jeito, dizemos a eles que o que aconteceu até hoje não tem a menor importância. Isso no grupo mediúnico. Que o que importa é o que faremos a partir de aqui e agora. Porque o futuro é um livro inacabado. O futuro está em construção. E somos nós que escrevemos a nossa história. E podemos mudar os últimos capítulos, como disse Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Vocês perceberam que não é tão difícil assim. Que se nós pararmos para analisarmos, se nós fizermos o propósito de mudança, nós poderemos voltar na Terra como um mundo já transformado, como um planeta regenerado. Uma boa tarde a todos, tenham todos uma ótima semana e vamos dar-se. Por favor. Convidamos a todos nesse momento a sentar-se nas cadeiras de forma bem confortável, procurando relaxar o seu corpo físico. Convidamos também a respirar profundamente e vagarosamente, sem pressa.
Vamos procurar esvaziar as nossas mentes. Com a nossa mente vazia, vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus, que com certeza está entre nós. Vamos mentalizá-lo da forma que cada um acredita que ele seja. Vamos mentalizar o nosso Mestre Jesus com as mãos sobre as nossas cabeças. E que de suas mãos derramam fachos de luz sobre todos nós. E que esses fachos de luz estão impregnados de energias salutares, positivas e curativas. Vamos respirar mais uma vez, procurando absorver em nós espíritos encarnados, como também no nosso corpo físico, essas energias curadoras que impregnam neste momento inteiramente o nosso ser. Que neste momento apazigua o nosso coração, acalma o nosso coração. Que seja retirado todas as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas tristezas, e que seja, Senhor, impregnado do teu amor, da tua paz. Que da mesma forma, Senhor, impregne a nossa mente. Que neste momento, Senhor, seja retirado e acolhido todos os pensamentos que nos são sugeridos e também os nossos que não são positivos. E que a nossa mente, Senhor, seja como uma fonte de luz, que se liga ao alto e que entre, Senhor Jesus, em frequências elevadas e que neste momento possa receber de Ti toda a energia que vem do mais alto, fazendo do nossa mente um foco para o mundo espiritual mais elevado e transformando as nossas mentes em fonte de espalhar a energia do bem. Mestre Jesus, temos certeza da sua presença entre nós. Temos certeza, Senhor, que todo aquele aqui presente, que se colocou inteiramente à sua disposição, recebeu o que o Senhor nos ofereceu.
Obrigado, Senhor. O nosso mais profundo obrigado por tanta bondade para conosco. Que as nossas mãos sejam instrumentos de semear o bem. Que a nossa voz se levante apenas para te louvar. E que se por acaso escorregarmos, que possamos cair em teus braços. Obrigado, Senhor. O nosso mais profundo obrigado. Te amamos, Senhor. Que assim seja.